Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quero desejar uma boa noite a todos vocês que estão neste momento aí ligadinhos na nossa live. Graças a Deus, estaremos aqui começando hoje, esse culto de ensino, o culto no lar. Graças a Deus. Neste momento eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus, essa paz que o mundo não pode dar, a paz maravilhosa do nosso Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento, irmãos, antes de nós darmos início a esse culto, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Amém? Vamos orar a Deus neste momento. Senhor, meu Deus maravilhoso e eterno Pai, que no nome do Teu Filho amado, no nome do Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, por tudo mesmo, Pai, porque a Tua palavra vai nos dizer: em tudo dai graças. Pai querido, Pai amado, eu agradeço pelo dia que o Senhor nos desse, Pai querido, um dia maravilhoso para estarmos na Tua presença, trabalhando. Pai, eu quero Te agradecer pela saúde que o Senhor tem nos dado, pelas famílias, ó Pai, que neste momento estão assistindo este vídeo, Pai. Eu quero Te pedir desde já, Senhor, que as Tuas bênçãos, que as Tuas ricas misericórdias não venham a faltar sobre a vida do Teu Filho, sobre a vida da Tua filha. E neste momento, Pai, nós abrimos este culto de ensino. É no nome do Teu Filho, no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar adorando ao nosso Senhor Jesus nesta noite com o hino da harpa. Você que tem a sua harpa aí, vamos adorar ao nome do Senhor Jesus nesta noite. Graças a Deus. Vamos adorar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno de ser exaltado, digno de ser adorado. Graças a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome do Senhor com um hino bem fácil aí para você. O hino de número 107 da harpa cristã. Amém? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia alegro-me mais na tua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme,
firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Graças a Deus, temos que estar firmes nas promessas do Senhor nosso Deus, igreja. Temos que estar firmes, porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir com as suas palavras, aleluia, na minha e na sua vida. Eu quero dizer para você, o homem ele pode prometer, ele pode até mesmo não cumprir, mas se Jesus prometeu, eu quero dizer para você, se animar, se alegrar o teu coração, aleluia, porque se Ele prometeu, Ele há de cumprir as promessas que Ele tem feito na sua e na minha vida. E uma das promessas maiores que eu quero dizer para você, querido irmão, querida irmã que está nos assistindo nesta live, é que Jesus falou que um dia haveria de voltar para buscar um povo santo, zeloso e de boas obras, amém? Então Jesus está às portas para buscar a tua igreja, graças a Deus. Eu gostaria de pedir neste momento, para que você que está nos assistindo aí, puxasse a sua cadeira aí, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você está na sala, está na cozinha, está na varanda, fazendo um culto com a tua casa, aleluia, graças a Deus. Eu quero que você diga à pessoa que está do seu lado aí, é um culto lá, não é? Hoje Deus vai falar com você através deste culto de ensino, graças a Deus. Irmãos, sem perda de tempo, eu gostaria de pedir para que vocês abrissem vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 24 até o versículo de número 30. Evangelho segundo escreveu Evangelho de Mateus, evangelista Mateus, capítulo 13, e versículo de número 24 até o versículo de número 30. São algumas palavras aqui que nós necessitamos de ouvir. O Senhor colocou esse texto aqui para nós estarmos dando o ensino desta noite. Vamos ler então a palavra do Senhor. Queria até dizer, eu leio um versículo, você lê o outro, mas não é possível, eu estarei lendo todos eles. Aqui está comigo a minha esposa, né, me auxiliando, prestando culto a Deus também comigo. Graças a Deus. Então vamos ler esta palavra maravilhosa que se encontra aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o 30, que diz assim. Na minha Bíblia, não sei se na sua Bíblia também vai estar escrito em negrito, na epígrafe, diz assim: a parábola do trigo e do joio. Amém? E propôs-lhe, versículo 24, e propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai os molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Palavra maravilhosa essa, ao qual o Senhor colocou no nosso coração para estar dando esse culto de ensino. Vamos orar a Deus para que o Senhor venha falar conosco mais uma vez neste ensino maravilhoso desta palavra. Amém? Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, que nesta noite, Pai, a tua graça, a tua infinita misericórdia, ela não venha faltar no nosso meio, Pai. Que o teu Espírito Santo, ele venha falar conosco nesta noite, através deste culto de ensino, ó Pai querido, Pai amado, que vamos estar, ó Pai, ministrando a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, hoje pela manhã,
eu estava aqui, por que não dizer, meditando na palavra do Senhor, e o Senhor veio aqui ao meu encontro com esta palavra maravilhosa. Aperta o play para mim na caixa. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a parábola do trigo e do joio. Amém? Algo que sempre tem gerado muitas questões no meio do povo de Deus. Eu estou aqui nesta noite com um livro que ele foi publicado no ano de 1994. Olha, a parábola do trigo e do joio. E faz muito tempo que eu tenho esse livrinho guardado. Eu sempre uso algumas matérias, da EBD, e eu sou um colecionador desses livrinhos aqui. São alguns livrinhos que servem para edificar muito a nossa vida, e muitas das vezes nós tiramos eles para estar tirando alguns trechos de ensinos da palavra do Senhor. Você pode conhecer, nos dias em que nós vivemos, a tal de erva daninha. Quando você se planta uma soja, quando você planta o milho, quando você planta aí uma lavoura, uma certa plantação, ou até mesmo um terreno que você deixa ele vazio, com o passar do tempo vai nascendo ervas que não tem proveito algum. Exemplo, no meio da soja sempre nasce ali a tiririca, o carrapicho, ervas que não tem proveito, só para atrapalhar, né? Tem a corda de viola. Há muito tempo atrás, quando eu trabalhava plantando soja, e a soja crescia, e os fazendeiros pagavam para a gente tirar a corda de viola que ficava no meio da soja. Ela enroscava toda na soja, e quando a colhedeira ia colher, ela atrapalhava a colheita. Hoje nós vamos falar sobre algo que se tem muito no nosso meio. Assim como existe o bom, existe o mal. Assim como existe o positivo, sempre há de existir o negativo. Esses dois lados, que são lados opostos, eles nunca poderão deixar de existir. Só que eu acho interessante que na ótica de Deus, aqui nós vamos ver que no final o joio pode se tornar um trigo. Nós lemos esta palavra e o Senhor fala acerca de uma história do trigo que foi plantado. E quando os homens dormiram, o inimigo veio e jogou o joio. E nós muitas das vezes não prestamos atenção nesses trechos em que nós lemos. Porque esta parábola que nós estudamos nessa lição, ela foi registrada somente por um evangelista, somente por Mateus. Você pode ler o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. João não fala sobre o trigo e o joio, mas o evangelista Mateus, em especial, ele decidiu por bem deitar em letra para nós aprendermos desta palavra. Quando o Senhor Jesus falou dessa parábola, ele já estava com visão nos finais dos tempos agora da igreja. Ou seja, um caráter profético, essa palavra já estava sendo falada pelo nosso Senhor. E no mesmo capítulo, Jesus aproveita o impacto do ensino e continua a mesma lista de pensamento. Ele começa a falar sobre a figura agrária, sobre lavoura. O trigo e o joio. Primeiro, o que nós vamos aprender do trigo? No sentido natural, trata-se de uma planta herbácea cultivada em terras de clima temperado, cuja semente serve para fazer pão, contém diversas proteínas, mas na parábola em estudo é chamado de boa semente. O trigo é chamado de boa semente. Como podemos ler também, fala sobre o servo bom. E aqui fala sobre a boa semente. Quem é a boa semente? Nós, que nos temos comparado como o trigo. E a palavra vai dizer, referente a isso, deixa muito claro que o trigo bom, a semente boa, são os filhos do reino. Mateus capítulo 13, versículo de número 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio
são os filhos do maligno. Então Jesus fala claramente quem são os joios e quem são os trigos. Quando Jesus proferiu este ensino, ele ainda não havia instituído a sua igreja, no sentido escrito para nós nos dias de hoje. Agora, após o Pentecoste, entendemos que o trigo é uma figura dos crentes fiéis. O crente que é fiel, o crente que é verdadeiro, o crente que faz justiça, ele é comparado como o trigo nesta terra. Ele é comparado como aquele servo bom, como diz a palavra do Senhor. Ele é comparado como o crente salvo, que vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Ele é cheio de amor. O crente comparado como o trigo, ele ama. A marca registrada dele e dos seus discípulos. Vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 13. As marcas verdadeiras do crente que é comparado como o trigo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 34 até o versículo de número 35, que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta é a verdadeira marca do crente fiel, do crente que é comparado como a semente boa, ao qual a palavra do Senhor vai nos dizer nesta feita. Ou seja, crentes purificados pelo sangue do Senhor Jesus, crentes que não concordam com a mentira, não concordam com coisas erradas. Esses são comparados como a semente boa, a semente não adulterada, a semente verdadeira. Eu quero dizer nesta noite aqui para você. Mas nos dias em que nós vivemos, temos visto que nos nossos meios há sementes boas e há sementes ruins. No nosso meio sempre teve o trigo e sempre haverá de ter o joio. E muitas das vezes nós ficamos indignados por que o joio cresce juntamente com o trigo. E muitas das vezes eu, como filho de Deus, você como filho de Deus que está me assistindo nesse momento, não se conforma. Por que o Senhor permite que o trigo cresça no meio do joio e o joio no meio do trigo? A palavra do Senhor vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, que nós somos comparados como lavouras de Deus, que um dia haverá uma colheita nesta terra. Agora eu quero perguntar para você que está me assistindo nesta live: você está preparado para o dia da colheita? Você está preparado para esse grande dia? Toda safra tem um final. Todo plantio, se planta semente, e quando chega o tempo de cegar, tem que tirar a semente da terra, senão aquela semente perde. Então eu quero dizer para você que está me assistindo neste momento, nesta live, aleluia, Jesus a qualquer momento pode voltar para buscar a tua igreja. Todos os sinais já estão cumprindo, e muitos estão brincando de ser crente, brigando por causa de um grão de arroz dentro da igreja, fazendo picuinha por causa de tantas coisas banais. Não é o tempo de fazer isso, é o tempo de amar-vos uns aos outros, é o tempo de buscar a presença do Senhor Jesus em oração, aleluia. E quando eu leio esta palavra maravilhosa, fala que eles não se perderão, mas serão recolhidos do celeiro do Senhor. Onde fica o celeiro do Senhor, irmãos? Onde fica? Eu quero te fazer essa pergunta nesta noite. Aonde fica o celeiro? O celeiro é no céu, aonde o Senhor Jesus quer que nós encontremos com Ele. E quando falamos sobre o celeiro do Senhor, Deus nos ajuda a ter as características de boa semente, não apenas de crentes nominais, que carregam somente o nome de crente, mas servos de verdade, servos de qualidade, em comunhão, uma massa especial de que é formado o pão vivo que desceu ao céu. O trigo serve para se formar a massa, que é o pão. O nosso Senhor Jesus é comparado como o quê? Como o pão. O trigo
na vida. Então nós somos comparados como isso. Agora eu quero te falar sobre o joio. Eu andei estudando sobre o joio e eu achei interessante sobre o joio. Há uma questão muito grande ali. O joio, quando ele vai crescer, ele não tem a mesma qualidade que cresce o trigo. O trigo ele cresce com aqueles grãozinhos, coisa mais linda, despencado e mirando. O topo do trigo fica mirando para o céu. E quando você olha o joio, as sementes do joio não têm qualidade. As sementes do joio são muito mais duras do que a semente do trigo. Há muita diferença. Só que quando nós aprendemos a falar sobre o joio, ela é uma planta que nasce de ano em ano, da família das gramíneas. Ela cresce caracteristicamente nas plantações de trigo e tem um princípio tóxico, coisa daninha, coisa ruim que surge entre as boas e as corrompe. A missão do joio é essa, ela está no meio do trigo para tentar corromper o trigo. Parece trigo, preste atenção, aleluia, mas não é trigo. Cresce junto com o trigo, mas não é trigo. Tem cor de trigo, mas não é trigo. Parece crente, pastor, mas não é crente. O trigo não se confunde com o joio, porque quando você chega bem pertinho, você vê que verdadeiramente não é trigo, é joio. O joio prega, o joio canta, o joio ora, o joio faz tudo aquilo que o trigo faz dentro da igreja. É uma erva daninha que faz mal para a saúde. Você já ouviu falar de jurubeba? Me veio à mente aqui, já ouviu falar de jurubeba? Tem aquela jurubeba que você pode comer e tem a outra jurubeba do mato que parece com a jurubeba verdadeira e não pode comer, porque ela é venenosa. Assim é esse trigo. Ele não serve para comer, ele não serve para digerir. E muitas das vezes nós inconformamos porque tanto tempo faz que esse joio está dentro da igreja. Por que não dizer corrigindo? Assim é o joio, eu tinha falado do trigo. Mas porque faz tanto tempo que o joio está crescendo junto com o trigo. Quem são os joios? São os filhos de Deus? Ainda não. A Bíblia fala que eles foram lançados pelo maligno. Pastor, tem como o joio virar trigo? Pela natureza do homem aqui na terra, não. Mas por Deus, dentro da igreja, quem sabe ainda o joio não vira trigo. Deus ainda está dando tempo para esse joio se converter e virar trigo. A palavra é pregada, ele está sendo joio, Deus está revelando, Deus está falando, Deus está dando tempo para ele, ele continua sendo joio. Mas quem sabe não vai chegar o momento que ele não vai virar o trigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O joio é aquele crente que está dentro da igreja, sabe? E ele não tem um pingo de compromisso com a igreja. Ele não tem compromisso com nada. Ele não gosta de orar. Ele não gosta de buscar. Se quer ver o joio correr, é chamar ele para oração. Aí você descobre quem é verdadeiramente joio. Porque joio não ora. Joio não tem não dá fruto. Joio ele cresce até um certo período, depois ele para de crescer. Por isso que fica difícil de tirar o joio misturado no trigo. Porque quando o trigo cresce, o joio fica um pouco mais abaixo do trigo. Então fica difícil de tirar o joio. E aí, eu quero perguntar para mim e quero perguntar também para você. Quando eu falo para você, eu também estou perguntando para mim. A palavra ela sai daqui e vai para aí. Que crente nós temos sido? Será que nós temos sido crente joio? Ou crentes trigo? Ou a boa semente? Sabe o que me chama muita atenção? Aleluia, nesta palavra, que ambos os dois estão plantados na mesma terra. Lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador vai dizer que foi lançada a semente. E a semente que foi lançada, ela caiu na terra. Sabe o que é a terra? É a palavra de Deus. O joio precisa de terra, o joio precisa de água para crescer. Olha, o joio, toda a palavra que vem, que é a palavra que é a terra, está adubando os pés dele. Vem a água também para dar crescimento para o joio. Ele está lá dentro da igreja, mas mesmo assim continua sendo joio. Sabe quem é o joio?
aquele que mente, aquele que não gosta de pagar ninguém. O que escandaliza a igreja não é o trigo, é o joio. Só que eu acho interessante que, se você ler esta palavra, ao qual nós lemos aqui, no capítulo de número 13, a Bíblia vai falar assim, que eles tentaram, falaram assim: Senhor, versículo 28, e os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha aí, é o que nós muitas das vezes queremos fazer, não é verdade? A gente vê aquela pessoa fazendo as coisas dentro da igreja, tudo relaxadamente. Você prega, fala, a pessoa faz tudo errado, tudo aquilo que nós ensinamos, a pessoa vai e torce. Aí a gente ora, até muitas das vezes a gente ora: Senhor, por que o Senhor permite acontecer isso na tua casa? Olha o que eu ensinei, Pai, olha o que eu falei. Vocês pastores, irmãos que estão me ouvindo nesse momento através dessa live, e a gente peleja, e a gente labuta, e aconselha, faz isso, faz aquilo, mas no final a pessoa faz tudo errado aquilo que você ensinou. E muitas das vezes tem muitos que estão dentro da igreja dando escândalo, fazendo isso, fazendo aquilo. Você fala assim: Senhor, como o Senhor deixa umas coisas dessas? Mas não sabe, quem sabe Deus não vai permitir, aleluia, que essa pessoa vire um trigo. O joio ainda pode virar um trigo nas mãos de Deus. E muitas das vezes, se você arrancar o joio, se você com as suas próprias mãos, irmão, estou falando para a igreja, estou falando para a igreja. Muitas das vezes nós queremos tirar o joio de dentro da igreja. Só que o joio tem raiz, a raiz do joio está entrelaçada à raiz do trigo. E quando você for tirar o joio, é perigoso você querer, sem querer, vai tirar um pouco de trigo que está em volta do joio. Sabe o que eu entendo? As igrejas que existem dentro de igreja. Tem várias igrejas que estão assim. Igrejas que estão dentro de igreja, está cheio de igrejas, divisões dentro da igreja. Aí se eu tirar o fulano, aí aquele fulano que estava espelhado no outro fulano, que é o trigo, e muitas das vezes aquele fulano que está fazendo tudo errado é o joio. Aquele fulano que não tem muitas das vezes tanta sabedoria é o trigo. Ele acaba saindo porque está enraizado no joio. Você já ouviu falar? Quando muitas das vezes uma pessoa sai da igreja, ele leva uma certa parte da igreja. É o joio, a raiz do joio. Só que no último dia, Deus há de tratar. E nós temos que entender isto, esta palavra maravilhosa que diz o Senhor. Então Ele proíbe de nós arrancar o joio. Proíbe, Ele nos proíbe, Ele não dá o direito para nós arrancar o joio. Porque a Bíblia fala sobre o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, o grande dia da colheita, vai ser separado o trigo do joio. Vai ser separada a semente boa que foi plantada e a semente ruim que foi plantada. E os servos estavam desinquietos, estavam, por que não dizer, desapreensivos, querendo por toda forma tirar o joio. Mas as coisas não funcionam desse jeito. Não funcionam desse jeito. E a resposta do dono foi: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Os servos do pai de família demonstravam zelo ao desejarem adotar uma medida radical, sem atentarem para as consequências. Muitas das vezes nós, por causa do zelo, nós queremos tirar o joio, porque nós somos zelosos, nós não queremos que fique essas coisas acontecendo no nosso meio. Essa família ao qual o Senhor Jesus falou, essa parábola, eram zelosos. Quem quer que tenha coisa errada acontecendo na tua família? Ninguém. Mas eu quero dizer para cada um de nós: vamos procurar fazer de tudo para nós sermos o trigo, apesar de nós sermos cheios de falhas, cheios de defeito, e merecedores da graça de Deus. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Vamos esforçar, aleluia, para nós continuar sermos o trigo, porque muitas das vezes podemos até nos corromper e se tornar o joio. Aleluia, glória a Deus. Então há uma grande diferença entre o trigo e o joio. Lembra lá quando diz o profeta Malaquias: então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O trigo, onde ele passa, ele é conhecido. Aonde o trigo está, você conhece que é o trigo. Exemplo, eu e minha esposa, muitas das vezes nós estávamos andando, vai em algum mercado, vai em alguma lotérica, vai em algum lugar, e alguém olha para ela ou para mim também e fala assim: ei, vocês são crentes? Vocês são crentes? São evangélicos? E nós falamos assim: graças a Deus, somos evangélicos. O joio não. O joio não, onde que ele vai? É muito difícil ser conhecido como crente.
Alguns também, dentro da igreja, né? São conhecidos dentro da igreja como crente, porque por lá de fora não mostra que é crente. E sem falar aqueles que têm vergonha de falar que são crentes. Então eu quero dizer para você, fique com esta palavra no seu coração. Vamos saber lidar com esta situação, aguardar o dia da ceifa, o dia do arrebatamento da igreja. Porque está às portas. O Senhor está deixando que o joio cresça, que o joio pegue aí uma altura, e eu não sei o que o Senhor vai fazer, pode até fazer a transformação deste joio. Amém? Eu gostaria que neste momento agradecer esta oportunidade que o Senhor nos dá e falar para os amados, para as amadas irmãs. Nunca devemos tentar agir com as nossas próprias mãos. Deixa que o Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa força. Gostaria de pedir para você também, ore em favor da nossa nação, ore em favor do nosso povo. Muitos não têm conseguido nem dormir, muitos estão com a síndrome do pânico por causa deste mal que está vindo sobre a terra, esta doença, essa peste. Mas eu quero dizer para você, aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião, aleluia, que permanece firme para sempre e não se abalam. Eu estava conversando com o irmão, a palavra tem que se cumprir, não adianta. Estava conversando com o meu amigo pastor Paulo, ali da cidade de Fronteira, e nós conversando, né? Tá certo, temos família, temos filho, etc. Mas a palavra tem que se cumprir, senão o nosso Senhor Jesus ia ser um mentiroso. O nosso Senhor Jesus é verdadeiro, e toda palavra que sai da boca dele não pode cair por terra, tem que cumprir a palavra. Reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, irmão contra irmão, pestes, terremotos. Ontem eu estava lendo numa reportagem, se não me falha a memória, na Croácia. Deu um terremoto, e o terremoto que deu, teve que tirar as pessoas do leito do hospital que estavam infectadas com o coronavírus. Meu coração cortou, mas só que aí eu vejo que é a mão de Deus. Igreja, independente que não está tendo culto no nosso templo, onde nós nos reunimos para orar, porque nós temos que ter um lugar de oração. Temos que ter um lugar para nós estarmos reunidos. Eu quero pedir para você, em nome do Senhor Jesus, encarecidamente, eu faço das palavras do meu pastor Daniel, que ele fez uma live e falou: não vamos deixar que a frieza espiritual tome conta de nossas vidas. Ainda que não esteja tendo culto na igreja, faça culto na tua casa. Faça culto de adoração na sua casa. Você que é homem de Deus, você que é presbítero, você que é obreiro da casa de Deus, você que não é obreiro na casa de Deus, você é o sacerdote dentro da tua casa. Faça culto dentro da tua casa. Não deixe que a sua fé esfrie, porque muitos, através desses dias que não está tendo culto, vão se esfriarem na fé. Amém? Eu quero então agradecer desde já essa oportunidade, e que o Espírito Santo de Deus continue falando mais e mais no teu coração. Amém? Vamos neste momento buscar ao Senhor Jesus em oração. E eu gostaria, antes de fazer esta última oração, falar para você que a igreja não está fechada. A igreja está aberta, porém não está tendo culto como estava tendo culto nos outros dias. A igreja está com metade da porta aberta. Se você quiser ir lá receber oração, quinta, domingo, está tendo culto normal. Hoje que eu fiz essa live pela minha casa, mas eu quero repetir para você: quinta-feira, domingo, a igreja está aberta. Vá na igreja, recebe uma oração e volta para casa. Quer receber uma palavra? Volta para casa também. Quer cumprir com os seus deveres na casa de Deus também? Pastor, mas não está tendo culto. Eu preciso sim dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você, como crente, sabe do seu compromisso com Deus. Não deixe de orar pela nossa vida, não deixe de orar pela nossa cidade. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por este culto. Amém? Senhor, meu Deus maravilhoso, eterno Pai, que é no nome do teu Filho amado, Senhor, no nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir a tua bênção, aleluia, sobre a vida dos seus filhos, que neste momento alguns, porém, podem estar assistindo esta live ao vivo, outros não estão, mas o Senhor sabe. Meu Deus, estende as tuas mãos sobre as famílias da nossa cidade de Orindiúva. Estende as tuas mãos, ó Deus querido, Deus maravilhoso, sobre a vida dos seus filhos, ó Deus. Muitos aqueles que estão desanimados, muitos aqueles que estão abatidos, estão cansados, até mesmo estão desesperados, porque pelos dias que tem vindo sobre essa terra, ele nunca imaginaria que ele não estaria na igreja congregando, Pai. Mas eu sei que isso vai passar, e se não passar também, Pai, está tudo nas suas mãos, está tudo no seu controle, Jesus. Eu quero te pedir, aleluia, em nome do Senhor Jesus, nessa noite,
noite. Estenda tuas mãos sobre a vida dos seus filhos. Abençoa os casais. Abençoa, Pai querido, a vida de cada um deles. Livra essa irmã, esse irmão do laço que o inimigo tem tentado armar para ela, do laço que o inimigo tem tentado armar para ele, Pai. Dá a bênção e a vitória para os seus filhos, ó Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu aguardo você, irmão. Nesta quinta-feira estaremos na igreja. Estarei fazendo a live ao vivo, juntamente com alguns obreiros, né? Não podemos ter aglomerações de pessoas. Eu estarei quinta-feira na campanha, ao qual o Senhor Jesus colocou no nosso coração, quebrando o coração de pedra e colocando um coração de carne, dando um novo coração. Amém? Então, quinta-feira, a partir das 19h30, ligue o seu celular, coloque na live aí do Facebook, e eu tenho certeza que Deus vai estar te dando a bênção, a vitória da parte do nosso Deus. Onde você estiver aí agora, com as suas mãos estendidas, eu quero te dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam comigo, amém. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus.